E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como que estão? Começando mais uma live. Hoje falar sobre burocracias. Perigo de todo mundo cair nas burocracias. Eu tô aqui com a Oba, Daniel Auner, querido, Johnny, meu amor também entrou. É isso aí, que maravilha. Ô Johnny, já manda suas perguntas por aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu acho que isso é muito importante, a gente poder discutir ideias, a gente poder se comunicar. Então a live de hoje é sobre burocracias, né? O que impede a gente de ficar morando no exterior, de você conquistar uma vida saudável, sem muito BO, sem problema. Burocracia. Gente, provavelmente vocês já escutaram bastante gente falando para vocês que cheguei lá e por algum motivo, que geralmente ou é uma prova, ou é um visto, ou é alguma coisa nesse sentido, que não deu boa, porque a pessoa não olhou para frente. A pessoa não visualizou o problema chegando. E esse é o maior perigo, você não saber quais passos dar. Quando você não sabe qual passo você tem que dar, qual o problema que está vindo e o que você fazer com esse problema, quando você não sabe isso, a probabilidade de você ter alguma coisa que vai te impedir de chegar onde você quer chegar, no nosso caso, de chegar no seu estudo no exterior, na sua vida no exterior, com tranquilidade, a probabilidade de dar ruim é muito grande. E burocracia é sempre um perigo. Gente, burocracia, quando a gente fala de burocracia, o que a gente está falando? Estamos falando de visto, a gente está falando de prova da admissão, todos os documentos que você tem que mandar para fazer esses 2 passos. Mas, gente, não é só isso. O mais importante que a gente precisa falar aqui é que para fazer uma coisa, a gente precisa de vários outros passos antes. Ou seja, para você comprar uma passagem, por exemplo, para vir para fora, para vir para o exterior, fazer sua prova. Isso na fase 1, na primeira fase. Você vai precisar de um passaporte, vai precisar de dinheiro. Então, ontem eu postei para vocês verem lá na minha timeline, tá toda a estrutura. E a estrutura tá bonitinha. Gente, vamos lá. Muito legal a gente poder falar sobre burocracia e eu poder compartilhar um pouquinho de toda essa experiência que eu tive aqui no exterior com vocês. E, gente, primeira pergunta, quais são os documentos importantes? E aí, Samara, tudo bem com você? Como que estamos? Gente, vai deixando as dúvidas aqui, eu vou respondendo vocês. Enquanto vocês não mandam dúvida, eu vou falando. E aí, gente, o negócio é o seguinte: quais são os documentos importantes? E por que esses documentos são importantes? Vamos lá. Uma foto. Você vai precisar, para fazer seus vistos, para fazer suas coisas por aqui, vocês vão precisar de uma foto num tamanho ideal. Se você chega com uma foto que não é a foto que eles estão pedindo, gente, eles não vão nem aceitar a sua entrada no visto. Primeira coisa. Passaporte. O passaporte vocês vão precisar para tudo, basicamente. Todos os documentos que vocês forem fazer, vai precisar de um passaporte. Certidão de nascimento, traduzido e juramentado. Gente, se você não traduz e não juramenta as suas coisas, eles não vão entender. Se você vai para a Alemanha e manda a sua certidão de nascimento sem juramentar e sem traduzir, eles não vão traduzir, eles não vão aceitar esse negócio, esse documento, porque eles não vão entender nada do que está escrito. E segundo, eles não vão aceitar se não tiver juramentado, porque é um documento como qualquer outro. Se você não tem como comprovar que aquele documento é original, as pessoas não vão aceitar, independentemente do país que você for. Você pode ir para a Áustria, você pode ir para a Alemanha, você pode ir para a China, você pode ir para a Rússia. Provavelmente as burocracias na Rússia vão ser diferentes. Mas aqui, gente, a gente faz o passo a passo direitinho. Então, vamos lá. Sempre, traduzido e juramentado. Certidão de antecedentes criminais. Por que é importante certidão de antecedentes criminais? Você precisa saber uma coisa sobre esse documento. Esse documento você não faz muito tempo antes
de sair do Brasil e vir para o exterior. Esse é um documento que você vai precisar para o visto, certidão de antecedentes criminais. Por que você não faz muito antes? Porque tem uma validade de 3 meses. Ou seja, caducou, gente, vai ter que tirar outro. Então é muito importante vocês também terem essa noção de que, dependendo do documento que vocês fizerem, tem um prazo de validade. E esse prazo de validade pode ser uma coisa que atrapalha vocês no futuro. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, antes de continuar. O Johnny mandou uma pergunta. O que é possível fazer para adiantar em relação aos documentos, mesmo não indo aplicar agora? Johnny, me diz uma coisa. Você tem passaporte, cara? Boa, Daniel. Muito legal, cara. Vamos falar de grana também. Você não tem passaporte. Esse é um passo que você já pode fazer agora, Johnny. Já pode fazer o passaporte. É uma coisa que você já dá para fazer. E Daniel, eu acho muito interessante você estar falando dessa coisa do dinheiro. O que você recomenda para as pessoas que querem vir estudar aqui para conseguir bolsa de estudo? Quais são os seus contatos? Como você pode ajudar? Vamos lá. Muito legal que você está falando disso. Enquanto o Daniel responde, eu vou continuar aqui, ó. Certificado de proficiências em línguas estrangeiras. Eu acho muito, muito importante, gente. O certificado de línguas, mesmo que você não fale a língua, você sabendo mais ou menos quanto você precisa, eu acho muito importante vocês estarem atentos com essa questão da língua. Daniel enviou uma solicitação para participar do meu vídeo. Vamos lá, Daniel? Prazer, vamos nessa. Aceitar. Tudo bem? Olá, Daniel Auner, meu Tudo. grande amigo, tudo bem? A gente se encontra daqui a pouco, hein? Sim. Não, só uma coisa que eu gostaria de explicar para todo mundo que tem interesse de estudar aqui em Viena ou nos outros países europeus, que só porque no momento, quando você quer entrar na universidade, você ainda não tem suficiente dinheiro na conta para fazer a aplicação pelo visto, você não tem que, viu, parar com seus sonhos, porque muitas vezes as universidades mesmas têm bolsas para os estudantes. Então, muitos alunos passam na primeira fase, eles são aceitados na universidade e depois a universidade pode dar um suporte financeiramente pelos estudantes que seja suficiente para receber o visto. Tem outras possibilidades também. Você pode conseguir um pequeno trabalho onde você pode tocar ou trabalhar de uma outra forma. Ou você tem amigos que podem te emprestar um dinheiro que você pode usar para mostrar. Normalmente você tem que sempre mostrar no começo que você tem um valor na conta que são, em Áustria, dependendo da sua idade, entre 6.000, se você tem menos do que, não sei, 25 anos, eu acho que, ou 22, mas provavelmente o Gabriel vai saber isso melhor do que eu. E o dobro, se você tem mais do que essa idade. E você tem que não só mostrar que você tem esse dinheiro na conta, mas você também tem que mostrar de onde vem esse dinheiro. Então, essas formas são um pouco complicadas, mas normalmente, honestamente, eu não conheço ninguém que, por causa do dinheiro, não conseguiu ficar. Põe outros problemas burocráticos, Exato. que o Gabriel falou também, mas o dinheiro normalmente não tem que ver com o maior problema, porque aqui você pode viver muito bem com pouco dinheiro, na verdade. É verdade. É verdade. E a gente se assusta muito, né, Dani, quando a gente vem do Brasil para cá. Porque a conversão de 5,50 para 1 euro é um pouco desesperadora, né? Quando a gente trabalha em orquestra jovem, quando a gente é bolsista em orquestra jovem, quando a gente ainda está encaminhando, né? E eu entendo muito bem, alguns anos atrás eu estive nessa posição, eu sei que é muito difícil mesmo a gente imaginar, nossa, como que eu pago por tudo isso?
Mas é como o Daniel está falando mesmo, o dinheiro não é a parte mais importante. Dani, ontem eu postei, não sei se você deu uma olhada, falando sobre os contatos, as habilidades, a questão financeira. Se você tem contatos e as habilidades, se você toca muito bem, se você fala as línguas, se você se comunica, essas são as coisas principais. Tendo uma base sólida de autoconhecimento, de você ter inteligência emocional, saber como se articular, Não sei bons hábitos, um se eu bom tenho plano, todas uma essas boa coisas, estrutura. mas sim, você tem razão, sim. Não, você tem tudo isso e muito mais, né, Dani? Você é um grande. Você me deu, inclusive, muitas dicas quando eu cheguei aqui. Você foi uma pessoa maravilhosa e me ajudou muito com as burocracias da Áustria. E hoje eu posso falar com tranquilidade A sobre elas porque você me Áustria ensinou sempre muito foi dos passos que famoso eu para tenho. ser um país muito burocrático. Muito. Também não tem Exatamente. que esquecer Exatamente. que as instituições responsáveis para todas as aplicações de visto, tem muitas pessoas que querem um visto para ficar aqui em Áustria, não estudantes, mas tem refugiados de todo lugar, da Ucrânia, dos todos outros países árabes, muitos lugares fora da Europa que querem viver em Viena, e todas as aplicações de visto, não importa de qual tipo de visto, todas chegam em Viena, na M35, em Salzburg também, no magistrado. E essas pessoas que estão trabalhando lá, eles não podem tratar nenhuma aplicação diferente do que a outra. Então, não importa por que você vai para Viena para estudar ou porque você tem outras razões, você vai receber o mesmo tratamento. E, infelizmente, o tratamento que você vai receber da burocracia austríaca não é muito gentil, não é muito bom. Eu tenho que Obrigado. dizer que, infelizmente, não sei por que isso uma forma difícil do caráter austríaco, especialmente vienense, a que eles querem criticar tudo que existe com você, eles não são, em geral, pessoas muito humildes, mas Amigáveis. tem que também entender que vai acontecer isso, você pode ser muito fácil que você vai ser maltratado lá, uma coisa que jamais vai acontecer no Brasil. No Brasil, provavelmente eles não podem te ajudar, mas eles vêm de dizer isso de uma forma que você não pode ficar triste ou uma coisa. Vai ser tudo bem. Mas em Viena é muito diferente. Você tem que já ser preparado para ser tratado mal, infelizmente. É. Ô, Dani, e eu queria te fazer uma pergunta, já que você pulou gentilmente para me ajudar nessa live, ó. Dani, me responde uma coisa. Qual que é o passo burocrático que mais dá problema para todo mundo que vem aqui? Que você viu, acompanhou o processo durante todo esse tempo? Casar. Diz para mim. Casar? Não, Para quem vai mas para quem estudar vem os estudar, Dani, processos mais burocráticos, então acho que o que tem dá mais mais problema? problemas dos documentos que você tem que achar. Eu acho que um dos primeiros problemas é que muitas pessoas vêm do Brasil sem os documentos necessários para fazer a aplicação de visto. Entendi. E quais são os documentos que mais faltam aqui, que você vê, que você aconselhou as pessoas? Quando você fica aqui, você precisa de mostrar vários documentos, não só da sua vida anterior do Brasil, como uma prova que você não tinha coisas criminosas no Brasil, ou que você tem dinheiro, mas também que agora você está vivendo um apartamento onde você tem um contrato, que você tem um conta bancário aqui, que você tem uma seguro de saúde aqui. E para todas essas coisas, você precisa de tempo, porque você tem que buscar um lugar onde você pode morar, você tem que fazer a aplicação para você tem que passar na universidade, depois você tem que cadastrar nos todos esses lugares, seguro de saúde, todas essas coisas. Então, normalmente o que acontece é que você chega aqui para fazer a prova com seus 3 meses de visto de turismo. Mas
nessas 3 meses, de passar na prova, é depois também, dentro desses 3 meses, fazer toda a aplicação de visto, achar um apartamento, fazer todos os cadastros, achar todos os documentos do Brasil, fazer, achar o Mais dinheiro dinheiro ou e receber uma bolsa, é muito pouco tempo. Então, muitas pessoas, depois dos 3 meses, eles pegam um ônibus, eles estão indo para Sérvia para ficar não sei, 2, 3 dias lá. Depois eles se tornam para a Áustria para ter mais 3 meses. Porque se você sai do Schengen para ao tempinho entre desses 3 meses, você tem mais 3 meses. Só que eles, no MI35, no magistrado, eles sabem disso. Eles são demorando, é demorando. E até que você tenha um resultado deles, você não tem o direito de esperar para este resultado aqui em Áustria. Só a segunda aplicação. Então, mas o documento que normalmente o maior problema no final, eu não posso responder essa questão. Desculpa. eu acredito que seja o visto Geral, mesmo, né? Assim, burocrático, a parte que mais dá problema para muita gente, eu acho que é o visto, né? É, tem vários documentos. O problema não é exatamente a aplicação para o visto, Dani. O problema é que é um documento chamando o outro. Aí você faz o passaporte. Vamos lá. Aí depois do passaporte, você tem que fazer uma outra coisinha. Depois dessa outra coisinha, tem outra coisinha. E aí você pega o antecedente criminal. Aí você vem para cá. Aí você faz a conta no banco. Depois da conta no banco, você faz o seu seguro-saúde. Depois do seguro-saúde, você se inscreve na universidade. Depois... Então, é documento que chama documento. E se não tem isso organizado, essa série de documentos, chega no visto e a galera se dá mal justamente porque esqueceu uma então, se coisinha. você esquece alguma Uma coisinha e coisinha. você vai para fazer a aplicação de visto, você vai receber um documento dizendo que obrigado pela sua aplicação foi cadastrada, mas agora a gente precisa mais desses documentos até esse dia. Isso normalmente Exato. acontece com todo mundo. Também, se você tem tudo, só para demorar um pouco essa aplicação, eles vêm pedir, não sei, do certidão de nascimento do seu cachorro. Alguma coisa só para não te dar o documento agora, né? Exato. Exatamente. Eles sempre fazem esse processo. Inclusive, quando eu fiz a minha primeira aplicação, teve essa coisa muito complicada de eu organizei, eu sabia que ia ser um BO gigantesco ir lá no magistrato, no 35, chegar e eu sabia que ia ser difícil, porque eu não falava muito bem alemão, estava super inseguro, mas assim, eu me preparei muito bem. Eu tinha todos os documentos numa pastinha organizado na ordem que eles pediram. Já tinha conseguido bolsa de estudo, já estava tudo no jeitinho, Dani. E aí, apliquei. Apliquei, fui lá, falei meu alemão marromeno, mas mantive no alemão, fizeram pergunta, eu respondi a nein e foi isso, cara. Deixei os documentos e voltei para casa. Mais ou menos um mês depois, o que aconteceu é que eles mandaram uma carta para mim, pedindo uma nova confirmação da minha renda, Normalmente o para ver problema se é estava na minha o conta. dinheiro. Normalmente eles, normalmente eles Problema é dinheiro. querem, mais uma vez, eles esperam um pouco, porque você pode receber o dinheiro emprestado de uma outra pessoa para fazer um extrato bancário. Então, eles esperam um mês sabendo que provavelmente essa pessoa vai devolver o dinheiro para a pessoa. E agora o novo O extrato dinheiro, bancário exato. vai mostrar menos dinheiro. Então, eles têm uma razão para não dar o visto. Uhum. Eles estão sempre buscando razões para não dar o visto. É a diferença do Brasil, Razões onde pra você não tem dar. uma estátua do É. Rio de Janeiro abraçando todo mundo. Aqui, é diferente, é difícil. É, Não, não se pode a braço estátua não aberto está de de jeito braço nenhum. aberto também Não, aqui, não, não, não. Não. volta. Hum, Mas mesmo assim, né, Dani? Quando tá com tudo organizadinho, quando tem papéis confirmando, quando tem as coisas, provavelmente acontece essa coisa de receber a carta aqui na Áustria, Normalmente acontece. e Só tem aí depois muitos se resolve. poucos, sim, tem alguns poucos exemplos onde não conseguiram tirar a carta, mas normalmente tinha razões muito Outros motivos. claras para isso. Então, foi, foi.
na Exato. verdade, não foi possível, né? Ou a pessoa que fez a aplicação fez Claro, um erro, claro, claro. É, ou não marcou o tá? visto, porque acontece, né? Tem gente que chega aqui e esquece que tem um espaço chamado Espaço Schengen. No Espaço Schengen, você, brasileiro, ou da América do Sul, tem 90 dias dentro e 90 dias fora. No total anual, você tem 180 dias para ficar aqui no Espaço Schengen, que envolve uma lista de 20 e poucos países. Depois vocês dão uma olhada, Espaço Schengen no Google. Aí tem 90 dias dentro, 90 dias fora do Espaço Schengen. Mais 90 dias dentro do Espaço Schengen e mais 90 dias fora. Não pode passar isso. Se passar esses dias, vocês são extraditados de volta para o Brasil. Ou cancelam seu visto no É. passaporte, né? Dá um BOzão. Então tem bastante coisa assim, nesse sentido. É muito importante estar atento Mas com relação a esses 90 graças, dias, né? graças a Né, Dani? Deus tem já redes das músicos brasileiros nas todas as capitais da música aqui na Europa, onde se você chega e você passa uma prova na universidade, alguém vai te ajudar. E você não vai ficar fazendo essas É, coisas sozinhos, né? Isso é uma coisa exato. que tem que ser Tem, muito, que tem que dar muita esperança para vocês. Se vocês não têm que ter medo, porque todas as pessoas que moram aqui são aqui para também ajudar. Todos os brasileiros foram na mesma situação como vocês e normalmente todo mundo consegue. No final, a única coisa que é, vai ser difícil para todo mundo é, na verdade, ficar no quarto e estudar. Porque essas cidades, especialmente Viena, é uma cidade bonita. Por que estudar? Viu? Então, para mesmo usar este tempo aqui para estudar, tem muita diversão aqui. é, não, é muito. Essa parte do estudar, Dani, foi uma parte que me marcou muito. E o meu período de estudo, eu estava na pandemia aqui, né? Então, eu tive muito tempo dentro de quarto e foi um tempo bom para desenvolvimento pessoal. Assim, com relação à ciência de comunidade, entrosamento com outras pessoas, foi terrível, né? Mas uma coisa que me marcou muito, Dani, quando eu vim de São Paulo para cá, foi justamente essa coisa de eu perder muito tempo fazendo esses deslocamentos de metrô e transporte público, e aí vai para a universidade, volta da universidade, tem que ir para outro lugar porque tem ensaio, depois do ensaio volta para casa. Eu estava conversando com os amigos de São Paulo, que eu estou ajudando nesse processo de vir para cá, e Dani, eles perdem 4 horas e meia em Em quatro transporte horas por e dia. meia você já Imagina é em isso, outra Dani. parte da Áustria, na Switzerland. Você já está ali perto É. da Suíça, ou a gente esses dias foi Bratislava, para onde que a gente foi Eslováquia. de carro esses dias? Menos, Bratislava, 45 foi uma minutos. hora, né? 45 minutos porque você foi rápido, é Sim. Não, verdade. mas eu não quero atrapalhar você porque eu estou vendo que você tinha um plano muito concreto da burocracia. Não, o meu plano, Dani, era justamente falar sobre burocracias. E eu acho muito legal que Eu você acho tomou que, essa iniciativa de entrar. além da E a gente pode burocracia conversar de sobre fazer a aplicação do visto, nas universidades também, dentro das universidades, você tem um pequeno estado já. Você vai ver que você tem que fazer todas essas coisas muito organizado, ver quais, porque não é uma escola assim onde você recebe um plano que você tem que seguir. Não, você tem que olhar nos planos dos estudos quais coisas teoréticas você tem que fazer quando, quais outras aulas você precisa até em um ano você tem que fazer o primeiro parte, o primeiro trecho dos seus estudos. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai dizer onde são essas coisas teóricas, onde você tem que olhar, você tem que perguntar ativamente, você tem que falar com as pessoas e perguntar onde são essas classes, onde é isso. E no final ativamente. você sempre tem que fazer todos os exames, tem que aprender. Você normalmente recebe mais ou menos
um ano para aprender alemão até um nível que você pode seguir as classes, as aulas. Normalmente, as universidades também, eles oferecem um curso de alemão, porque tem muitos alunos estrangeiros, especialmente na área de música aqui em Viena. Então, isso também não é necessário de falar alemão antes de ir para cá, ajuda, mas não é necessário. Um pouco de inglês seria muito importante, porque senão vai ser muito difícil de comunicar com as pessoas. Mas como Viena é uma cidade, eu sempre uma cidade muito turística, não importa qualquer lugar, você vai ter uma pessoa falando inglês com você, isso não vai ser problema. Até provavelmente português, porque tem tantos brasileiros aqui já, não. Então isso não. Exato. Não, completamente. A coisa do idioma é só importante que as pessoas tenham em mente que o inglês é muito necessário, né, Dani? Para se comunicar, para conseguir trabalhar. Porque se chega aqui, por exemplo, e quer conseguir algumas gigs, fazer alguns cachês, e não tem pelo menos o inglês, fica muito difícil de chamarem de novo, né, Dani? Onde a gente vive, a bolha dos músicos aqui em Viena, é muito internacional. Eu sou austríaco, sou de Viena, eu sou austríaco mesmo, mas ao resto dos meus todos colegas que eu tenho, só dois que são austríacos, o resto das pessoas são todas estrangeiras, que agora eles vivem aqui já há algum tempo, eles falam alemão, mas normalmente as pessoas são falando inglês, um com o outro. Você está encontrando um músico da Polônia, você vai falar inglês. Né? Então, falar inglês nessa questão é mais importante do que alemão. E todo mundo aprende um pouco de inglês. E o inglês vai ajudar na parte burocrática também, né, Dani? Porque se você vai fazer um visto, por exemplo, e você não fala uma palavra de inglês e te pedem um documento, você vai ficar em pânico. Você fica em pânico quando te pedem um documento ou quando pedem alguma coisa que é importante, burocrática, você está numa situação de estresse. Você não fala um pouquinho de inglês, você não entende um pouquinho de alemão, se você está na Alemanha, ou francês, se você está na França. Tem que ter línguas, pelo menos um pouquinho. Saber mais ou menos em que terra você está pisando. Porque, olha, é uma coisa... Línguas ajudam muito nessa parte burocrática. Não é não, Dani? Sim. Você vai sempre conseguir falar inglês com as pessoas também no assunto de visto. Na universidade, claro, todo mundo vai falar inglês. Toda a equipe, todos os professores. Até tem vários professores que estão dando as aulas em inglês, porque eles mesmos não falam alemão. Então, essas coisas são muito importantes de falar inglês. E os outros problemas você salva no caminho. Todas essas coisas são possíveis. O maior problema, vamos dizer assim, é que você tem que ter um nível para passar a universidade. O exame da entrada, que é muito difícil. Então, Dani, sabe uma coisa que eu tenho percebido? E até isso responde um pouco a pergunta da Fran, e obrigado por perguntar, muito legal. A parte que mais pegou para mim, e que eu vejo mais pegando para as pessoas com quem eu tenho conversado, as pessoas que eu tenho ajudado, é não saber o passo a passo, não saber o que fazer e quando fazer, Dani. Quando eu estava nesse processo, eu estava em São Paulo, eu lembro de um dia que eu estava voltando do ensaio da Orquestra Experimental de Repertório. Cara, eu já estava tocando com bastante gente muito boa e eu via os meus professores, o Ricardo Kubala tinha feito a Academia da Filarmônica de Berlim. Aí o Horácio tinha estudado em Freiburg. Então tinha os professores que já tinham estudado no exterior e eram minhas referências. E na minha cabeça tinha essa coisa de, nossa, estudou no exterior, provavelmente vai alavancar a carreira. E ficou isso na minha cabeça. E um dia, voltando do ensaio da Experimental de Repertório, indo para casa, eu lembro claramente de eu não saber o que fazer. Eu estava numa situação assim que eu quero muito, eu sei que eu tenho alguns contatos que podem me ajudar, mas eu não sei por onde começar, que universidade, que professor, o que fazer, qual que é o passo, qual que é a burocracia, onde eu acho dinheiro. Tinha todas essas coisas que me deixavam muito aflito, sabe? E de uma certa maneira, o que me deu muito solo foi o Ricardo Kubala,
que faleceu agora na pandemia, é uma perda gigantesca. Ele falava para mim, ó, faz o trabalho de base e as coisas vão acontecer. Então, assim, eu acredito que com relação à prova, com relação a ser aprovado nas universidades, já tem muita gente falando, sabe, Dani? Os professores já dão aula semanalmente para essas pessoas. E, de uma certa maneira, a preparação para a prova já está sendo feita. Não exatamente para a prova, mas já tem professor falando toda semana sobre isso. Sobre música, sobre arte, sobre... Mas, assim, burocrático, Dani, não tem ninguém falando. E até um pouco por esse motivo que eu resolvi começar a organizar as coisas. Colocar passo a passo, falar, compartilhar minha experiência, trazer outras pessoas. E eu acho que essa coisa da troca, de eu compartilhar minha experiência, da gente poder conversar, é muito rico, sabe? Para quem está vindo, Dani, quem precisa dessas informações. Então é um pouco esse o intuito da coisa toda. Eu aqui, acho sabe? que para músicos normais, como a gente, não como pessoa com Guido, por exemplo, né? Mas para pessoas normais, entrar na universidade sempre tem um problema nessa toda questão. Imagina que você é professor em uma banca, uma jury para os exames de entrada. E chega um brasileiro, uma brasileira aqui que toca bem, mas eu não conheço essa pessoa. Eu não sei, jamais falei nada com essa pessoa. Conversei nada. Eu não sei quais são os planos que ela quer fazer aqui. Ela quer se preparar para fazer uma audição. Quantos anos ela tem? Todas essas questões, eu não sei como vai ser trabalhar com essa pessoa. E depois deste brasileiro, dessa brasileira, vai chegar um aluno que eu tinha na minha masterclass o verão passado. Com essa pessoa trabalhei já para 2 semanas, sei como funciona, sei que tem talvez um pouco menos talento do que o brasileiro, mas eu conheço essa pessoa, eu vou pegar essa pessoa porque eu não quero problemas. Então, Exato. Você o não que quer acontece cabeça, né? normalmente são que os professores, eles escolhem os alunos com quem eles já tinham contato antes. Então, você normalmente Exato. não perde nenhum tempo se você quer estudar na Europa e se você tem a possibilidade financeiramente de ir para Viena, ir para a Universidade de Música, ir para Salzburg, ir para Amsterdã, ir para Berlim, perguntar onde são os professores de violino dando aula neste momento, ir para lá, abrir a porta e perguntar se você pode só ficar por algum tempinho lá só assistir a aula. Você vai ver o professor, a professora dando aula, e se você gosta como eles estão trabalhando, provavelmente isso vai acontecer, que a pessoa vai perguntar da onde você está. Você está indo da onde? Você está fazendo o que aqui? E você pode dizer, eu gostaria muito de tocar para o senhor, para a senhora. Seria possível amanhã, ou dia depois de amanhã? Sim, seria possível. E você faz um contato. E assim, você pode falar, você pode explicar o que você gostaria de fazer, e você já também vai receber um feedback. Você toca bem o suficiente? Você tem que aprender ainda mais? Ou você pode, assim como você tocou agora, passar na prova? Se essa pessoa tem espaço para você, se não, mas essa pessoa quer te ajudar, que é normalmente o que acontece, se essa pessoa pode recomendar outro professor onde você pode tocar. E você já está dentro dessa rede dos professores da universidade. E se você vai agora para a prova, para a próxima prova, que normalmente são entre fevereiro e maio, e fevereiro e junho, você já conhece algumas pessoas. E você chega lá, a pessoa vai te dar a mão já. Ah, tudo bem, muito, muito bom que você está aqui. E você não começa de zero. Mas ir para só fazer uma audição,
pode acontecer, que acontece muitas vezes, que as professoras, um professor tem duas vagas pelo próximo semestre, porque 2 alunos estão fazendo diploma, ele tem 2 vagas, ele já prometeu essas 2 vagas para outras pessoas. E se agora alguém chega do Brasil que toca muito bem, ele não vai dar essas vagas para outras pessoas que essas 2 que ele já prometeu. Isso foi comigo sempre. Exatamente. Eu sou sueco, eu nasci aqui. Para mim seria impossível de fazer um exame para uma universidade sem saber antes quem vai me dar aulas depois e que eu vou ser aceitado. E para planejar 2 semanas aqui, para visitar todas as universidades, tocar, não só em Áustria, também pode ser na Alemanha, para tocar para professores, ou, se isso é muito difícil, de olhar nos festivais no Brasil, como Campos do Jordão, outros festivais. Então, essas professoras são da onde? Faz sentido de tocar para eles, ir para lá, tocar para eles, perguntar se eles têm espaço para você lá, onde eles na universidade? Entrar em contato com eles, mas sem nenhuma conexão antes. Se você é uma pessoa com um Guido, você passa, não sei, todas, obviamente. E tem outras pessoas assim que passam em qualquer lugar que eles querem, mas não tem que ser assim. Você não tem que ser um Guido para estudar aqui. Exatamente, Dani. Cara, é muito legal você estar falando isso, porque confirma tudo, tintim por tintim, do que eu falei no meu vídeo sobre contatos, Dani. Cara, e é muito legal você compartilhar essa sua experiência, tanto como o que você passou como estudante e como professor agora na universidade que você dá aula, porque isso dá um embasamento para a coisa toda que a gente está fazendo. Muito legal. Uma coisa que, cara, que legal. Que é muito possível no ano 2023 é ir para site da universidade, por exemplo, a Universidade de Música de Berlim, olhar todos os nomes dos professores, olhar para uma pessoa que seria realístico, não o único professor que tem só estrelas, mas que tem estudantes normais, e escrever um e-mail. Que pode te ajudar muito nessas formas de escrever uma carta para um professor é ChatGPT. Porque no chat, não, tem que falar 2023. É verdade. Você pode escrever a sua carta em português e pergunta para ChatGPT de escrever essa carta em alemão. Vai ser bom, vai ser suficiente. E você pode mandar isso com e-mail para essa professora, para esse professor lá no Berlim, e pedir se você pode tocar para essa pessoa online. Para fazer uma aula online. Também é uma possibilidade. E você não Também é uma tem que viajar nada. Exatamente. Se você pode roubar 20 minutos dessa pessoa para tocar. Exato. Procura um lugar com internet estável, não perder a oportunidade. E é o que, Dani, no vídeo que eu falei sobre contatos, tem até um script de e-mail, de como fazer o e-mail, qual é o vídeo colocar, onde colocar, agradecer e tal. Tá tudo mastigadinho. Dani, eu tô passando tudo que trabalhar eu sei, com ChatGPT é muito bom, porque você pode escrever rapidinho só o que você quer escrever para um professor da Universidade de Música de Viena, o nome do professor é essa, e você quer também música, você pode entrar algumas coisas do seu currículo, onde você estudou, que você está tocando agora, que você tem interesse de estudar lá nessa universidade, se essa professora ou este professor tem tempinho para ouvir, e escrever essa carta em inglês ou em alemão. Provavelmente seria um pouco mais honesto ainda de escrever em inglês. Você tem todo o resultado em inglês, e se você fala um pouco de inglês, você pode ver se isso é correto ou não. Ou se você está fazendo em alemão, você pode copiar, ir para Google Translate e fazer uma outra tradução para português para ver o que tem escrito aqui. Exatamente. E eu sempre recomendo também colocar 2 vídeos, Dani, nesse primeiro e-mail, porque dependendo do professor, bate um olho ali, coloca, toca 5 segundos, 10 segundos, vai para o meio do vídeo, viu o primeiro vídeo, olha o segundo vídeo, contrastante,
início do vídeo, meio do vídeo, final do vídeo, e já tem uma É ideia, já até não escaneou tem o que ser aluno. um vídeo que foi produzido muito caro. Pode ser um vídeo onde você toca uma cadência de um concerto de Não. Mozart. Pode ser um vídeo onde você toca um Bach. Um professor bom vai Legal. ver entre, não sei, 20 segundos já se ele quer te ajudar, ele quer dar mais contato com você, ou vai escrever que, infelizmente, neste momento eu não tenho espaço. Se o professor escreve que não tem espaço, está dizendo que não quero, não. Provavelmente é um não quero não, né? Não, mas é legal, legal isso daí que você está falando, né? Às vezes o professor realmente não tem espaço, né, Então, Dani? mas E pode normalmente se um acontecer. professor não tem espaço, o professor vai dizer que se você pode esperar até o próximo ano, talvez. Ou ele pode Exato. convidar para um masterclass. Mas normalmente Exatamente. todas essas vagas na universidades são contratos que são já preparados para algum tempo. Uhum. Ô, Dani, me conta, você poderia contar um pouco sobre a sua história enquanto estudante? Como que foi, onde você estudou, quais as audições que você fez, em quais classes você Eu estudou? estudei, eu comecei a estudar na universidade quando eu tinha 12 anos. Eu passei na prova de Universidade de Música de Viena, mas nas estudos normais. Só que a banca falou que seria muito difícil porque o estudo são máximo de 6 anos. Então você é pronto com meus estudos já quando o resto começa com estudar. Então eu fiz alguns anos até eu tinha 16 anos, eu fiz um curso de preparação onde eu só tinha aulas de violino. Minha professora era neste momento Marina Sorokova. Depois disso, eu Uhum. mudei pelo curso ordentlich, que é normal, os alunos oficial como estudante normal. Eu estudei com Christian Altenburger em Viena, acho que é... Não, eu já troquei antes para Altenburger, antes de trocar para estudo normal. Então, eu estudei 7 anos com Christian Altenburger. E depois eu fiz a prova para estudar no Mozarteum, em Salzburg, onde eu estudei com Igor Osim. E depois eu fiz a prova para Graz, onde eu estudei com Boris Kushner. Isso foi meu último professor que eu tinha. Foi o último professor. Então você passou no total por 3 universidades, Dani, é isso ou 4? Não, eu passei em Viena, em Mozarteum e em Graz. São 3. São 3. É. Não, muito legal. E teve alguma parte para você que pegou burocraticamente? Você teve que tocar para esses professores Sim, antes? Como eu que foi? sempre fiz uma aula para um professor, não para a universidade. Não Exato. importa Sempre pelo onde professor, é, né, eu Dani? sempre fiz a aula, fiz a prova pelo professor. A coisa mais burocrática para mim foi de Entendi. trocar universidades no meio dos estudos. Então, se você tem, por exemplo, se você começou a estudar a violino lá no Brasil, e você já tem todos os seus documentos, que você já fez todas essas coisas teoréticas, eles podem aceitar, mas normalmente você tem que fazer de novo algumas provas. Isso eu posso entender. Mas se você fez a teoria de música na Universidade de Música de Viena, e agora você vai estudar na Universidade de Mozarteum de Salzburg, e eles não aceitam o documento da Universidade de Música de Viena dizendo que o nível deles é mais baixo do que o nível do Mozarteum. Isso são problemas burocráticos que eu não posso entender. Porque, porque você tem os mesmos cursos, os mesmos títulos, com os mesmos... Tudo igual, mas eles não aceitam. A, a, a razão foi que em Viena tinha um sistema que tem ainda hoje, onde no final você recebe um título acadêmico que é Magister. Magister. Uhum. E nos todas as outras universidades de música em Áustria você tem o sistema de Master e Bachelor. O Uhum. problema foi que você Exato. não pode pegar um estúdio de Magister para um estúdio de Master
todos os diplomas que você já tem, porque é um outro tipo de estudos. É outro nível, aparentemente. Então, isso foi muito Não complicado. faz sentido. Mas, sim, É, dentro da burocracia universidade. tem para todo. Sim. Até, Até para o austríaco, Dani. não é, normalmente isso é igual para todo mundo. Como eu posso falar com as pessoas em alemão, eu estou sempre achando um caminho para fazer, mas eu tenho que sempre buscar um caminho para fazer. Tem que buscar os caminhos, né? É, exatamente isso, cara. Viu? Eu combinei no grupo, tem um grupão falando sobre música no exterior. E eu combinei que eu ia falar 4 coisas, Dani. 4 coisas. E você vai adicionar mais coisas se você Tá? me disser que tem mais. Mas, ó, são 4 coisas que você precisa fazer enquanto resolvedor de burocracias. Ó, gente, vocês precisam correr atrás das informações. Essa é a primeira coisa. É muito importante você correr atrás. Se você não sabe, você vai perguntar. A pergunta é a segunda coisa. É muito importante você entrar em contato. Você falar com as pessoas que têm as informações, ou que já passaram por isso, ou pessoas que estão no controle da burocracia. Terceira coisa, quem espera a bomba chegar, se dá muito mal. Então, não esperar a bomba chegar para resolver. Se você não sabe, pergunta. Pergunta para quem sabe. E a última coisa que eu preparei, e o Dani pode até acrescentar, a última coisa, leia tudo com o máximo de atenção possível. Se não tiver na sua língua, traduz. Traduz. E, gente, pelo amor de Deus, lê várias vezes. Às vezes você chega documento em alemão, você não sabe o que é, pergunta para um austríaco. Se pegou em francês, pergunta para um francês que documento, que raio de documento é esse? Pergunta, tira as dúvidas, não espera a bomba explodir e manda a bala. Dani, você tem alguma coisa para acrescentar além dessas 4 dicas para quem quer resolver BO Não, acho burocrático? que você sumiu muito bem. E, de novo, a gente tem que viver no 2023. E tem vários aplicativos digitais onde todos esses problemas que tinha antes, 10 anos atrás, foi muito mais difícil, porque não tinha esses sistemas tão fácil, tão acessível. Hoje você pode pegar seu celular, abrir um aplicativo, ele vai te traduzir toda essa carta que você recebeu da companhia de gás. Você vai saber que tem escrito aqui também se você não fala alemão. Vai funcionar também se essa carta está Exato. escrito em chinês. Vai mesmo. Então, também para Exato. escrever Muito uma mais fácil. carta, se você está vendo que você tem que reagir, escrever um e-mail sem erros, hoje é possível, porque tem inteligência artificial que pode escrever para você. Então, tem que usar, Exato. porque música eles jamais podem fazer, né? Essas inteligências artificiais. Não, não com o coração. Mas o... Mas deixar eles trabalhar para a gente, sim, claro. Tem que tirar todos os problemas da vida. Exato. Sim, Com certeza. É, usar com inteligência o que tem, as ferramentas que tem, né, Dani? Se inteligência exato. artificial é uma dessas É, ferramentas, manda é, bala. Manda bala. Viu? Dani, o Renato está perguntando sobre burocracia na Itália. Ele entrou num site, ele quer estudar num conservatório, em algum conservatório na Itália. Viu? Renato, qual conservatório que você entrou para ver o site? Dá uma luz para a gente. Você falando qual conservatório, a gente junta eu e o Daniel para te ajudar aqui. Tá bom? Mas Itália é muito burocrático mesmo, né, Dani? é. Infelizmente, não. E não é claro, né? Essas dicas que eu dei se aplica 1000 vezes mais para a Itália, né? Porque Isso Itália você tem que saber é melhor do que cada eu. um por si. Não, cada um por si. Eu fiz meu passaporte italiano, né, Renato? E, gente, é muito burocrático. É assim, e para ilustrar para vocês o tamanho da burocracia, eu olhei e organizei toda a minha documentação. Quando eu fui entregar minha papelada para pegar meu passaporte,
aqui na Embaixada Italiana de Viena, faltou um carimbo. Eu precisei voltar para a Itália, pegar esse carimbo e esperar mais 6 meses para pegar meu passaporte, porque não tinha data. Então, um carimbo fez com que eu gastasse uma viagem inteira para a Itália, que não é uma má ideia ir para a Itália comer uma pasta, gostoso também. Mas, gente, uma viagem inteira para a Itália voltar por causa de um carimbo. A Itália é burocrática por natureza. Eu olhei em alguns locais como Florença e Verona. E algum professor específico, tem como a gente te ajudar com alguma coisa específica, Renato? Você falar pra gente, olha, tem um professor que eu gostaria de entrar em contato. A gente vê se a gente tem alguma conexão, tanto eu quanto o Dani, que a gente ativa essa parte dos contatos. E aí fica contigo você se organizar com relação a ter os vídeos, mandar um e-mail, entrar em contato e a gente vai te ajudando. Eu posso te ajudar nesse processo. Mas veja qual professor, você pode inclusive me escrever no privado, eu sei que está no meio de muita coisa aqui, depois o nome do professor, eu compartilho com o Dani e a gente pode começar a te ajudar, tá bom? O Dani é violinista, ele conhece muito mais gente do meio violinístico do que eu. Não fala nada. Não é não, Dani? Gabriel, meu amigo, eu vou ter que estudar. Viu? Obrigado. Meu amigo, bons estudos. Até A gente mais, se encontra tá? por uma cervejinha mais abraço tarde. para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado. Foi um prazer conversar. Obrigado pela Tchau, ajuda. tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, gente? Vocês gostaram da conversa com o Dani? Tá bom. Beleza, então. Eu vou passar os nomes dos professores. Muito obrigado. Excelente. Minha mãe está pedindo para entrar na reunião já tem meia hora. Mãe, a senhora quer entrar na reunião? Eu não entendi. A gente pode conversar, como que é a mãe de um músico que veio para o exterior e falar sobre as burocracias. Gente, ó, é uma brincadeira, mãe. Um beijo para a senhora, te amo. E eu continuo chamando minha mãe de senhora. Mas, gente, ó, eu vou só fechar aqui com vocês falando uma coisa muito, muito específica com relação às burocracias. Para cada passo, e eu falei esses dias atrás numa publicação que são 5 fases do processo para viver de música no exterior, rumo ao exterior. A primeira fase, gente, eu falei para vocês, a preparação. A fase da preparação é uma fase muito importante porque você vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo. E você já começa a preparar essas coisas burocráticas na fase da preparação. Passaporte, todas essas coisinhas pequenininhas que você acha que não vai dar BO, se você deixar para resolver depois, pode ser que a companhia que emite os passaportes vai estar em recesso. E aí você não consegue seu passaporte. Então, por isso que no período de preparação já tem burocracia acontecendo. Você já precisa resolver algumas coisas. Tem algumas coisas que vão facilitar a vida. No aquecimento, que é a segunda fase, já tem outras burocracias, que você vai preparar finanças, vocês vão comprar voos, vocês vão entrar em contato com sponsors, vocês vão esquentar o contato com o professor, mandar vídeo, fazer a conexão tal, confirmar, professor, já estou chegando tal dia. Vocês viram o Daniel falando, muito importante, o que ele fez para passar nas provas, o que eu fiz para passar nas provas aqui, foi esquentar os contatos. Eu toquei para todos os professores que eu fui fazer prova, todos os professores também. Então, gente, muito importante. Fase 2, aquecer, preparar para não dar nenhum BO. Vocês vão precisar de algumas coisas. Eu já vou deixar falado para vocês aqui. Eu tô só dando uma rabiscada hoje nessa live com vocês sobre essas partes burocráticas. O passo a passo mesmo vai ser na Masterclass MX, que vai ser a Masterclass que eu vou falar do início ao fim, o que fazer para chegar com tranquilidade no exterior. Inclusive, gente, eu estou montando uma lista das bolsas de estudo. E eu vou falar 6 das melhores bolsas de estudo que eu tenho contato, que eu conheço nessa Masterclass, na Masterclass MX, que vai acontecer agora no dia 6 de julho.
para se inscrever, o link está na minha bio. E, gente, tudo mastigadinho, ó que beleza. Ó, período de fogo é a terceira parte, gente. A terceira parte é quando você vai fazer a prova, quando você já está ali no exterior, você está no olho do furacão. Vai ter prova de línguas, dependendo da universidade, eles mesmos fazem a prova de línguas. Prova de proficiência de teoria. Gente, ó, audição para entrar na universidade. Esse é o período de fogo. E aí você tem que ter as coisas para apresentar. Ó, esse é o terceiro período. Quarto período é transformação. O que acontece na transformação, gente? Você recebe a carta de aprovação das universidades. E, gente, receber essa carta de aprovação é a coisa mais deliciosa do mundo. Sabe por quê? Com essa carta de aprovação, vocês vão conseguir dinheiro, gente. Essa carta de aprovação é como se fosse você receber a confirmação de que você está apto para fazer o que você sempre quis fazer. Então, e aí você mostrar essa carta para as pessoas que estão ali te apoiando com os contatos que você já vem esquentando, a hora que você mostra isso, todo mundo fica muito empolgado para te ajudar a conseguir dinheiro e fazer o que for necessário fazer para te levar para o exterior. Então, ó, gente, essa parte da transformação é muito importante. E aí, essa é a parte número 4, é a parte mais burocrática. Porque você tem que se organizar de várias maneiras para ter tudo tranquilinho quando você chegar no exterior. Você precisa, ó, de seu passaporte tem que estar claro, certinho. Ó, tem também um documento que, gente, sempre dá pau, porque as pessoas tiram esse documento muito antes. Eu falei no início da live. Vamos ver, alguém estava no início da live e escutou o que eu falei para vocês no início? Gente, qual que é o documento que todo mundo tem pau quando chega aqui no exterior? Vamos lá. Alguém? Certificado de antecedentes criminais, gente. Se vocês tiram esse certificado muito antes, dá problema. Porque tem validade de 3 meses. E se você marca o seu visto para depois da validade desse documento, você vai precisar tirar outro. E aí, deu um problemão, você não conseguiu marcar o visto. E você já tirou o certificado, tá tudo traduzido, juramentado. Gente, o que fazer? Você vai ter que voltar para o Brasil para fazer outro documento, mandar juramentar e traduzir? Não. Vocês vão deixar, gente. O que vocês vão deixar? Amor, responde para mim. O que as pessoas vão deixar no Brasil? Que faz no cartório? Procuração, a advogada falando para vocês. Gente, uma procuração. Procuração com alguém que vocês confiam, porque essas pessoas vão poder tirar documento, vão poder mandar traduzir, vão poder mandar juramentar, porque essa pessoa vai ser seu representante legal. Ou seja, quando você tiver problema, alguém vai se passar por você legalmente no Brasil para fazer toda essa outra documentação que você precisar. E aí você não precisa voltar para o Brasil, pagar 6 mil reais de voo para fazer um documento e voltar. Então, essa é uma dica assim, ó, de ouro. Ó, e aí essa parte de transformação, a gente está na quarta parte. Também inclui a mudança, né? E aí você tem que já ter um lugarzinho para ficar quando você chegar. É muito... Geralmente essa parte dos contatos é muito importante, porque tem muita gente que ajuda. Os primeiros dias sempre tem alguma família, os amigos que já estão estudando no exterior. Então, tem uma rede de contato, uma rede de apoio muito grande que vai fazer essa cama para quando você chegar. Não precisa ter medo. Então, ó, além dessa quarta fase, tem a quinta fase, que é quando vocês chegam no exterior. Quando chega no exterior, gente, olha, primeiro você comemora porque você chegou no exterior. Você tá lá. Pá, chegamos, estamos bem, brinda com os amigos daqui e tal. E aí, gente, é se preparar para os passos burocráticos. Que aqui o bicho pega, porque você já passou na prova, já deu boa. Você já tem o contato do professor, já tem casa e tal. Aí chega visto. Gente, para fazer o visto, conta no banco,
Vocês vão precisar ter. Ó, vai ter a questão muito importante. Vocês precisam se matricular na cidade que vocês estão ficando. Por exemplo, se você chega em Viena, aqui a gente tem o Meldezettel, que é o papel de inscrição. Inscrição da cidade. É um documento da cidade que você se matricula dizendo que você está morando em tal endereço e tal. E esse documento eles pedem no visto. Então tem uma série de passos burocráticos que vocês vão, assim, não tem como eu dizer que vocês não vão precisar, vocês vão precisar. Entendeu? Essa é uma parte necessária para atingir a vida no exterior com tranquilidade. E aí tem que fazer inscrição na universidade, tem outros pontos, mas assim, o mais importante de tudo é o visto. E, gente, quem não marca visto, não faz visto. Então, lembrar sempre daquela coisa que eu falei, que quem entra no período Schengen tem 90 dias. Não pode esquecer de marcar o visto. Então, ó, tem 90 dias. Marca quando chega. Tá tranquilo, quando chegou ali, tá se organizando e tal, mas já entra no site, já pesquisa como que faz o visto, pergunta para quem fez e marca o visto, pelo amor de Deus, antes de dar os 90 dias. Porque tem gente que às vezes não marca e tem tudo, tá tudo certinho. E por causa de uma burocracia, tem que voltar para o Brasil. Entendeu? Gente, eu falo isso, assim, a dica de Platinum, não sei nem como colocar em palavras, mas marquem o visto, peçam as informações, tá bom? E com isso, a gente cobriu uma boa parte de burocracia com a ajuda do Daniel, também, que entrou muito, muito solícito para ajudar a gente nessa live, foi muito legal. A gente não tinha combinado nada. E eu vou dar uma rodada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Ó, minha mãe falou que me ama. Obrigado, mãe. Eu também te amo muito. O Johnny, para mim, o que mais me dá medo é a parte financeira. Pois até o tempo que eu quero sair, devo conseguir guardar uns 15 mil K no máximo. O que dá conversão se torna muito pouco. Burocracias dá para... Viu, Johnny, deixa eu te falar um negócio. Vamos aproveitar que você fez essa pergunta. Ó, ouro. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. E, Johnny, você perguntou, eu vou te responder. Vamos mandar bala. Ó, você tem 15 mil. Quanto custa uma passagem? Quando você vem para o exterior, você precisa de uma passagem, de alguns documentos. Você falou que você não tem o seu passaporte. Fazer o passaporte deve estar 250, 300 reais. Um negócio assim, para você fazer o passaporte, se não me engano. Faz o passaporte, vai sobrar mais 14 mil, não sei quanto. A passagem você vai ter para vir fazer a prova. Vem fazer a prova muito bem preparado. Conversa com seus amigos. Você falou para mim uma vez que você queria vir para Salzburg, né? Quando você estiver em Salzburg, fizer a prova, passar, já vai estar com as línguas, já, tudo 100% que eu sei que você vai se preparar. Quando tiver tudo organizadinho, Johnny, você vai voltar para o Brasil. E você, no Brasil, vai receber a carta de aprovação do Mozarteum e das outras 2 universidades que você vai se organizar para fazer a prova. E você falou que estava vendo o vídeo de contatos, né, que eu fiz. Faz aquele funil. Faz o funil porque você fazendo essa coisa de ter uma universidade menorzinha, um professor muito bom, universidade maiorzinha, um professor muito bom, universidade grandona, um professor muito bom, você vai conseguir, você vai ver e ter a tranquilidade de saber que uma carta de aprovação você vai ter. E você só precisa de uma carta de aprovação. Só uma. Hora que você receber essa única carta de aprovação ou as 3 cartas de aprovações, você vai mostrar isso para os seus contatos. Você mostrando isso para os seus contatos, vai estar muito claro para eles que você está apto para viver no exterior. E se eu fosse um banco, se você fosse um banco, vamos lá, agora provavelmente para Viena mesmo e Alemanha. Tá, se você fosse um banco, Johnny, você daria dinheiro para uma pessoa que não tem crédito na praça? Eu acredito que não. Alguém da live daria dinheiro para alguém que não tem crédito na praça? Não. Porque
não tem como comprovar que essa pessoa vai dar o dinheiro, vai pagar de volta, entendeu? Se você, Johnny, vier e passar na audição, fica muito mais fácil de você ter um nome bom na praça. Ou seja, as pessoas vão confiar em te dar o dinheiro porque você já está aprovado, entendeu? E sem falar que, assim, tem toda essa parte de suporte financeiro, tem bolsas de estudo, tem uma série gigantesca de instituições aqui na Europa que fazem esse financiamento, mas tem muita gente que vem e trabalha por aqui também. Aqui na Áustria você pode trabalhar até 20 horas por semana. E, gente, isso daí dá pra viver bem, entendeu? Não é mal, não. Um aluguel aqui em Viena de uma casa, de um apartamento, né? Um quarto de um apartamento, é 350, 400 euros. Entendeu? Trabalhando uma semana, você paga o aluguel. Entendeu? E tem vários amigos, vários contatos que vieram mesmo sem ter dinheiro, sem ter condições financeiras, e aqui, com rede de apoio, com contatos, que é um dos pilares que eu falei para vocês, consegue se estabelecer com muita tranquilidade. Entendeu, Johnny? Johnny, você tem mais alguma pergunta? Você quer entrar aqui, conversar comigo, fazer as suas perguntas aqui na live? Eu vou ficar muito feliz se você tomar essa iniciativa, a gente poder conversar sobre isso. Se você ficar com vergonha, eu também vou entender, sem problema nenhum. Mas tá tudo certo. Eu te respondi, Johnny. Me diga aí, me dá um sinal de vida, por favor. Tá bom? Escreve aí, Johnny. Realmente, ajuda demais. Você quer entrar ou não? Ou você tá de boa? Principalmente isso mesmo. Então tá bom, Johnny, já entendi. Então, se você precisar de mais ajuda, você dá um toquezinho, a gente se organiza para te responder. Gente, vamos ficando por aqui. Estou muito feliz de ter feito essa live, de ter conversado com vocês. É muito bacana poder compartilhar um pouco da minha jornada. E dia 6 de julho tem a Masterclass MX. Essa Masterclass vai ser o ouro, porque eu vou falar o passo a passo, eu vou falar sobre bolsa de estudo, vai estar completinha. Eu vou compartilhar com vocês a minha história, vou compartilhar a história de outras pessoas para vocês entenderem melhor o processo, vão ser elas falando. Gente, o ouro, 6 de julho, às 20 horas do Brasil, vou estar live conversando com vocês numa Masterclass que vai cobrir todo o espectro sobre como viver e estudar música no exterior, tá bom? Gente, um abraço para vocês, um beijo. JP, mano, ouvi uma galera conversando sobre limitações de trabalho dependendo do seu visto. Como funciona? Vamos lá, JP. JP, você quer entrar live? Manda sim ou não, é mais fácil. Quer entrar na live, JP? JP não responde. Mas vamos lá, JP, ó. Tá demorando um pouquinho, né? Dependendo do seu visto, como você vai ser estudante, não consigo agora, mano. Perfeito. Como você é estudante, tem o seu visto, você vai precisar ir no AMS aqui na Áustria. Nesse órgão, você vai pedir a permissão para trabalhar 20 horas. E se você é músico, você é artista, e você comprova que você é músico e artista, você vai conseguir essa permissão. E você vai poder trabalhar por 20 horas. Ó, a hora, aqui, dependendo do trabalho que você está fazendo, por exemplo, se você vai fazer um concerto de música de câmara, geralmente o cachê é entre 80 e 500 euros. Assim, mais realista que você pense que o cachê vai ser 100 euros. Mas tem toda essa gama de valores, entendeu? Então é muito importante você saber que horas, muitas vezes, depende do tipo de contato, de conexão para dinheiro que você tem.
Então, JP, a limitação sobre trabalho é muito relativa. E você tendo um contador por aqui facilita a sua vida, porque ele vai te falar quais são os melhores caminhos. E quando você está como estudante, tem muitos contadores que te ajudam nesse percurso. Porque também contatos. Contato é uma coisa que realmente faz uma diferença gigantesca, JP. Porque essas pessoas já passaram por isso, já tiveram esse BOzão, né? Então, é muito essa coisa do quanto você pode trabalhar, quanto você pode ganhar, também tá nessa parte burocrática. É uma ótima pergunta, JP. É uma ótima pergunta. Para quem não tem bolsa, essa pergunta é realmente muito, muito pertinente. Eu acredito que como estudante você possa ganhar na Áustria, e isso varia de país para país, eu não posso falar para outros países, mas aqui na Áustria tem um Grenze, um limite de, eu acredito que seja entre 12 e 15 mil euros, dependendo do que você faz. Só que assim, tem eu falo 12, 15 mil euros, mas assim, eles debatem muita coisa. Eles abatem, por exemplo, se você comprou corda, isso abate no seu imposto de renda. Se você usa a internet como meio de trabalho, abate sua internet também. Você comprou um instrumento, abate do seu imposto de renda. Então, você consegue trabalhar com esses limites com muita tranquilidade. É uma parte burocrática que é chata, mas com um Steuerberater, com um contador, fica mais fácil de lidar com essa coisa dos números e saber onde dá para dar uma esticadinha, onde não dá, quando mandar a declaração de imposto de renda. Como estudante, geralmente você não vai passar do limite para começar a pagar, que é 35 mil euros aqui na Áustria. Se você passa de 35 mil euros, você começa a pagar imposto. E até esse valor que você ganhou. Aí, bruto de lucro para você é entre 12 e 15 mil. Tá bom? Tá respondido, JP? Felicidade, é isso aí, gente. Que alegria poder compartilhar essas coisas com vocês. Meus amigos que já estão aqui, eles sempre falam, pô, quando eu fui para aí não tive isso. E é muito legal, muito gratificante poder compartilhar toda essa experiência desses anos quebrando a cabeça. Muito bom, muito bom. Minha mãe continua querendo entrar na live. Enviou uma solicitação para participar ao vivo. Muito bom, mãe. Depois, acabando a live, eu vou te dar uma ligadinha. Gente, é isso aí. Um grande beijo para vocês. E a gente continua nos grupos, fazendo a divulgação. Façam a divulgação da Live MX para os seus amigos. Vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Um grande abraço e a gente fica em contato. Até mais. Tchau, tchau.